Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma noite no Tadel para aprendermos com o Senhor como lidarmos, como conduzirmos as nossas células, liderarmos. Tadel, de fato, tem sido uma bênção nas nossas vidas. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, que aí na sua casa, nesta noite, está para nos ouvir. E que esta noite seja uma noite de bênçãos na sua vida. Na semana passada, quando retornamos ao Tadel, nós ouvimos uma palavra muito abençoadora, que Deus nos trouxe através da pastora Adriana, uma palavra do Senhor que nos encoraja a prosseguirmos, a continuarmos. E eu tenho certeza que daqui para frente, todos os Tadéis, eu tenho certeza que Deus sempre tem uma palavra de bênçãos para a vida daquele que se dispõe a cuidar desse rebanho que é dele e que ele nos presenteou com essas vidas para que nós cuidemos deles, para que nós pastoreemos. E eu louvo ao Senhor por esta noite, pela oportunidade que ele nos dá. E este ano 2021 é o ano da superação. Uau! E nós vamos superar. E nós já temos superado muitas coisas neste ano. Eu tenho certeza que muitas coisas ficaram para trás e você já está avançando. Porque este é o ano da superação. E nesta noite eu quero trazer para o seu coração algo que Deus ministrou ao meu coração. E a mensagem que eu quero pregar nesta noite, o título que eu dei a esta mensagem é Superando as Frustrações. Superando as frustrações. Semana passada nós ouvimos a palavra onde Deus nos encorajou a superar os medos, os nossos limites. E hoje Ele nos diz, supere as frustrações. Então, superando as frustrações. O tão desejado ano de 2021 chegou. Como sonhamos, né? Oh, glória a Deus, 2021 está chegando e ele chegou. Irmãos, parece que ontem estávamos aqui no culto, na celebração do dia 31, e hoje já estamos no 26º dia desse ano. Parece que o relógio está correndo muito mais rápido do que sempre. Será que você tem percebido isso? Gente, está rápido demais. E naturalmente, ao final de cada ano, nós fazemos uma avaliação do ano que se passou, como também fazemos um planejamento para o ano que vai começar. Isso é mais do que natural. Aquele que não planeja, é aquela frase que nós sempre ouvimos. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, o planejamento, ele é muitíssimo importante em todas as áreas da nossa vida. Imagina alguém que vai mexer na construção ou numa reforma de uma casa e que não planeje os custos dessa reforma, quantos funcionários precisam ter. Certamente, em algum momento, ele vai ter que parar para planejar e dar continuidade àquilo que ele sonhou. Então, em todas as áreas da nossa vida, na vida profissional, na vida conjugal, familiar, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, é importante que nós façamos um planejamento. E quando nós fazemos um planejamento, a possibilidade de bons resultados é muito maior. Porque a gente vai acompanhando aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente planejou. E se nós, nesse momento, fizéssemos uma avaliação do ano de 2020, o ano que se passou, eu acredito que nós temos quase a mesma concepção, a mesma opinião de como foi o ano de 2020 para nós brasileiros, eu acho que para toda a humanidade. Foi, de fato, um ano atípico, um ano diferente. Nós vivemos neste ano de 2020
algo que nós nunca havíamos vivido. Mas vivemos e, aleluias, já estamos em 2021, nós superamos as dificuldades, nós superamos tudo aquilo que surgiu, muitas das vezes, para tirar o nosso ânimo, nós superamos e estamos aqui. Irmãos, a verdade é que 2020 foi um ano de muitas dificuldades, de muitas perdas, de choro, de sonhos cancelados. Irmãos, se nós fôssemos enumerar tantas situações contrárias à nossa vontade, nós ficaríamos aqui por um bom tempo enumerando. Mas você sabe muito bem, porque todos nós vivemos uma situação muito adversa, muito contrária àquilo que nós havíamos planejado para o ano de 2020. Mas também nós podemos dizer, com certeza, que foi um ano de mudanças de paradigmas. Nós passamos, queridos, a valorizar muito mais as pessoas do que valorizávamos antes. Quer dizer, olha bem o que eu vou falar para você. Talvez só saiba entender de fato o que é isso no âmbito aqui da igreja, nós, os jovens, acima de 60 anos, que temos alguma comorbidade, que ainda não podemos estar aqui no culto presencial. Irmãos, quanta dificuldade, irmãos, como é difícil demais estar longe de vocês, sabe, esse calor humano, esse olhar de vocês, mesmo que a gente não possa se tocar, mas a gente se olha, a gente se vê, eu estou junto, esse calor humano, ele faz muita falta. E a pandemia, ela nos levou a valorizar exatamente isso. Quem sabe, muitas das vezes, antes da pandemia, tivemos oportunidade de abraçar, de tocar, de estar com os irmãos, de estar com a família, de estar com alguém, e negligenciamos. Mas agora, diante desta situação, é que nós entendemos o valor do calor humano, o valor de estar junto, o valor do abraço, o distanciamento social, irmãos, não é brincadeira, não é fácil. Amados, e como nós percebemos a importância do abraço, do estar juntos. Eu disse ontem para uma irmã que o dia que for liberado, eu vou entrar aqui abraçando e beijando todo mundo. Vocês vão falar, o que aconteceu com a pastora Penha? Eu quero abraçar vocês muito, eu quero beijar vocês muito, eu quero sentir o coração de vocês palpitando junto ao meu. É muita saudade de todos vocês. Mas, queridos, em meio a tantas turbulências, uma coisa é certa, nós crescemos como pessoas. Foi um ano de muito aprendizado, muito aprendizado. Quantas lições de vida nós tiramos e estamos ainda tirando neste período de pandemia. Nem tudo foi perdido, nem tudo foi contrário, nem tudo foi negativo. Deus certamente tem nos ensinado, Deus tem nos mostrado, tem nos feito valorizar aquilo que antes nós não valorizávamos. E eu tenho certeza que você concorda comigo nesta noite. Passamos por decepções, passamos por frustrações, tudo decorrentes da pandemia. Mas acredite que Deus tem nos preparado para um tempo de conquistas, para um novo tempo, para um tempo melhor, um tempo de vitórias. Sabe por quê, amados? Tudo que começa tem fim. Tudo que começa tem o fim. A palavra de Deus no Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Há um tempo para chorar, há um tempo para se distanciar, há um tempo para não se abraçar, há um tempo para todas as coisas. Está escrito lá em Eclesiastes, mas tudo isso vai passar. Chegará um momento em que nós vamos experimentar novamente aquilo que fazíamos, vamos experimentar aquilo que deixamos de fazer.
E eu então gostaria de fazer 2 perguntas a vocês. E que vocês não precisam responder em voz audível. Respondam para vocês. A primeira é: você já planejou algo em sua vida e que você não tenha obtido sucesso? Você já planejou algo na sua vida? Sua vida pessoal, conjugal, profissional, financeira, espiritual, ministerial. E que você não tenha obtido sucesso? Responda aí para você. A segunda pergunta é: alguma vez você já se sentiu frustrado, fracassado, porque as situações foram adversas à sua vontade? Você sonhou, você planejou, você imaginou, você desejou, mas tudo aconteceu ao contrário. Já aconteceu isso com você? Responda aí para você. Olha, eu não sei qual foi a sua resposta, mas eu quero que vocês saibam qual foi a minha resposta. Eu disse sim e sim para as 2 perguntas. Sim, eu já planejei e não conquistei. Sim, em algum momento da minha vida eu fiquei frustrada, me senti fracassada, porque não conseguia avançar naquilo que eu havia planejado para a minha vida. Mas, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Frustração não é derrota. Frustração não é derrota. Guarde bem esta palavra no seu coração. E eu quero contar para você, eu quero compartilhar com você 2 experiências que eu tive neste ano de 2020. É claro que, como líder, eu fiz um planejamento para a minha vida espiritual, para a minha vida ministerial, mas também fiz um planejamento para a minha vida pessoal. E em 2019, eu e toda a minha família Guimarães, nós planejamos algo para nós, para o nosso momento, aquele momento de estar com a família. Nós sonhamos, nós planejamos, nós preparamos, mas não fomos. Não aconteceu. Não conquistamos aquilo que nós planejamos. E você quer saber o que nós planejamos? Nós tínhamos planejado toda a família. Nós íamos passar 10 dias em Paraju, lá, desfrutando daquele lugar lindo que uma das nossas irmãs tem, um recanto lindo para a gente se deliciar na presença do Senhor, orar, para estar com a família. Irmãos, nós sonhamos muito com esse momento para estar com família. Nós planejamos, irmãos, até o cardápio já estava pronto para os 10 dias. Nós nos preparamos emocionalmente, nós nos preparamos financeiramente, mas não fomos. A pandemia chegou e simplesmente deu um basta a tudo isso. Não dá, não pode ter aglomeração de pessoas, então nós vamos obedecer, entendemos que é o melhor para nós. Vamos guardar, vamos aguardar, vamos esperar para o próximo ano. Isso na minha vida pessoal. Na minha vida ministerial, eu também quero compartilhar com vocês, no meu planejamento, estava de que eu iria, no ano de 2020, como área 2, nós iríamos multiplicar, no mínimo 4 células. Pelo menos 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Então, eu acredito que até multiplicaríamos mais, porque nós estamos com o nosso coração desejoso em ganhar vidas, em lutar, em trabalhar, em cuidar das pessoas que Deus colocou nas nossas mãos, para que nós crescêssemos. Também no meu planejamento estava preparar líderes, preparar supervisores. Ah, irmãos, como eu sonhei. Irmãos, como eu sonhei estar aqui no final do ano, em junho, e no final do ano, batizando novos convertidos. Tudo isso estava no meu planejamento. Mas não deu. Não avançamos. Não conseguimos. Mas, pastora, a senhora ficou frustrada? Sim. Não se surpreenda, claro que fiquei. Eu sonhava por isso na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, e isso de fato trouxe uma certa frustração.
Irmãos, deixa eu falar, e isso aconteceu no mundo inteiro. Quantos noivos, já com casamento agendado, com tudo preparado, tiveram que trocar a data de casamento? Alguns até casaram, não da forma como queriam, mas casaram. Outros estão ainda aguardando o momento para esse sonho deles ser concretizado. Irmãos, quantos concursos foram cancelados? Aqui na Serra nós teríamos um concurso. Nós tínhamos, inclusive, irmãos da nossa igreja, irmãs, que estavam se preparando para esse concurso. Mas esse concurso foi engavetado. Que falar de cirurgias que estavam marcadas talvez há anos. As pessoas esperando, as pessoas sofrendo com alguma dificuldade na área física, esperando por uma cirurgia no ano de 2020. E as cirurgias foram canceladas. E como não falar daqueles que estavam há anos desempregados e que aí passaram por um processo seletivo na empresa, já estavam com tudo preparado, todo o protocolo pronto, tudo pronto para ser admitido numa empresa. E a resposta para eles foi: aguarde, espere. É lógico que isso traz frustrações. Irmãos, nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo e estamos sujeitos a tudo isso. E eu, então, só vejo uma palavra que defina exatamente o que eu senti, o que essas pessoas sentiram, o que talvez você tenha sentido: frustração. E frustração, o que é frustração? É deixar de realizar aquilo que se planejou, é não conseguir alcançar sonhos, objetivos, projetos. Isso é frustração. E isso, amado, pode acontecer em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, na vida financeira, pode acontecer em todas as áreas da nossa vida. Mas aí talvez você que está me ouvindo aí em casa, você vai me dizer: pera lá, pastora Penha, mas a Bíblia diz... Então vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Uai, se nós somos mais do que vencedores, nós não podemos nos sentir frustrados? Sim, podemos nos sentir frustrados, mas não derrotados, porque nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37 diz. Mas é verdade, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. É a verdade pela qual nós caminhamos, nós vivemos, nós buscamos caminhar sobre essa verdade. Porém, a Bíblia também diz: neste mundo vocês terão aflições. Está lá em João 16:33. Mas no mundo vocês terão aflições. E quantas aflições nós vivemos neste ano de 2020. Cada notícia, cada amanhecer, vinha uma notícia. Palavras até amaldiçoando a nação, amaldiçoando as pessoas. Muitas eram reais, nós estávamos vendo. As coisas estão acontecendo. Nós não podemos ficar alheio a isso. Quantas aflições nós vivemos. Mas, queridos, também a palavra de Deus, em Romanos 8:28 diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Tá? Então, pronto. Nós precisamos viver o seu tempo, a cada tempo, a cada momento, a cada situação. Amados, nós não podemos ser como a mulher de Jó. Nós precisamos aceitar os tempos difíceis também. Os tempos difíceis virão. Deus não fez apenas dia, Ele fez dia e noite. Ele nos deu sol, mas também nos deu chuva. Ele nos deu calor, mas também nos deu frio. Também Ele nos permite ter dias bons e dias maus. E nós precisamos entender isso.
Nada, amados, nada do que está nos acontecendo está alheio aos olhos de Deus. A palavra dele diz que os olhos dele estão sobre tudo e sobre todos, e contemplando as suas obras. Então, Deus está no controle de todas as situações que nos ocorrem. Talvez até que ele nem queira, mas ele está permitindo. Ele está permitindo esta situação. Precisamos aprender a tirar lições desses tempos difíceis. Entender o que Deus está nos dizendo, aonde Ele quer nos levar. E hoje eu estou falando de uma forma especial para líderes em potencial, líderes na ativa, mas também estou falando com pessoas que desejam ardentemente chegar a uma liderança de célula. E é por isso que você nem perde Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. Você conseguiu, como líder, avançar no seu planejamento de 2020? Ou o seu planejamento continua na sua agenda? Continua no seu celular? Você conseguiu executar tudo aquilo que você planejou, como líder de célula, como supervisor, como pastor? Você conseguiu avançar no seu planejamento? Talvez você, como líder de célula, se preparou, estava encaminhando e levando a sua célula ao crescimento. É claro que você não faz isso sozinho, você tem um núcleo de liderança, você tem os membros da sua célula, todos trabalham juntos para o bem comum. Quem sabe você sonhou tanto com a multiplicação, você já tinha até a pessoa que iria assumir a próxima célula. Quem sabe você sonhou em fazer pelo menos 3, 4 lares de paz. Eu tenho certeza que no seu planejamento como líder de célula, está lá lares de paz. Quantas pessoas você pensou em batizar? A sua célula. Quantas pessoas você pensou que vocês estariam aqui no final do primeiro semestre, do segundo semestre, trazendo essas pessoas a se tornarem membros da Igreja de Jesus? Quantos daqueles que você tem cuidado, tem pastoreado, você já estava conduzindo-os a serem discipuladores, porque eles já estavam sendo discipulados. Então, tudo isso, queridos, são sonhos, são projetos que nós, claro, nós temos que sonhar. Só não sonha quem já morreu. Mas nós não, enquanto aqui estivermos, nós vamos sonhar. Mas eu quero te dizer nesta noite, acredite, mesmo com todas as decepções, com todas as frustrações do ano de 2020, com certeza, você amadureceu, você aprendeu o valor do convívio, e agora você está muito mais preparado para grandes conquistas, para grandes vitórias. Você já aprendeu a enfrentar dificuldades e você sabe que o que a palavra diz é verdade. Você é mais do que vencedor. Todos os obstáculos que se colocaram à sua frente, você venceu e você os vencerá. E cada um deles, com certeza, é um degrau para o seu crescimento. Eu profetizo esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua célula, sobre a sua família, sobre o seu discipulado, que 2021 será diferente. Há de ser um ano diferente. Neste ano de superação, se olharmos para trás, no ano do renovo, quantas coisas nós aprendemos. Absorvemos o que é bom. E isso nós vamos usar agora para continuarmos a nossa caminhada. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 9 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, que palavra maravilhosa.
quanta pressão nós sofremos neste ano. Você pode ir, você não pode, você vai, você usa máscara, você usa, você faz. Irmãos, nós fomos pressionados de todos os lados, da sociedade, pela própria família. Vieram cobranças sobre nós, nós fomos pressionados, mas não desanimamos. Em momento algum nós desanimamos. Nós ficamos perplexos. Todas as manhãs, quando você via lá no celular ou na televisão, sempre o número de óbitos aumentando, e a gente ficava perplexa, meu Deus, o que está acontecendo? Muitos até questionaram Deus, Deus, o que é que está acontecendo? É verdade, irmãos, nós ficamos perplexos, mas não desesperados, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que servimos a um Deus que tem cuidado de nós. Nós fomos abatidos, mas em nenhum momento nós nos sentimos destruídos. Como não se abater diante da perda, da morte de um ente querido, de um irmão, de um amigo, de um vizinho? É lógico que isso abate a gente, mas isso não nos destruiu. Irmãos, essa palavra precisa ser uma palavra motivadora para nós como líderes neste ano de 2021. E Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele escreveu o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria que você gravasse essas palavras. Esquecendo, avançar, prosseguir. 3 palavras que dentro desse contexto da carta que Paulo escrevia à igreja em Filipos, eu acho que ela serve muito para esse momento que nós estamos vivendo. E o propósito do apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos filipenses, era levá-los a sentir a mesma intensidade de um atleta, de um corredor, quando corria para alcançar um alvo. Paulo estava apenas fazendo uma comparação, uma analogia de um atleta que corria para alcançar um alvo. E esse alvo era um poste que ficava no final da pista e pelo qual o atleta firmava os seus olhos. Ele fixava os seus olhos no alvo para medir o seu progresso. Ou seja, ele não podia tirar os seus olhos do alvo. E era isso que Paulo estava levando a igreja a entender. Nós temos um alvo. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso alvo é Cristo. Precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, como líderes de célula, como supervisores, pastores, nós também temos um alvo. Nós não caminhamos, nós não pastoreamos, nós não lideramos de forma alienada. Não, nós temos uma liderança, pastor de rede, pastor Honório, que é o pastor sênior da igreja, que tem nos capacitado, eles têm nos abençoado, têm nos dado a direção, têm nos dado o caminho, e nós temos um alvo a seguir. E o nosso alvo é um só: vidas. Vidas rendidas aos pés do Senhor. E em se tratando de líderes de célula, qual é o seu alvo? Qual é o nosso alvo? É a multiplicação da nossa célula. Porque se nossa célula multiplica, isso denota que vidas novas chegaram às nossas células. Vidas novas desceram as águas. Vidas novas estão sendo discipuladas. E este é o nosso alvo.
Se você, como líder de célula, você ainda não entendeu o seu chamado, e que o seu chamado, você precisa estar com seus olhos fixos em Jesus. Hoje é noite para que você abra o seu coração, abra sua mente para entender isso. Não podemos, amados, como líderes, desviar os nossos olhos desse nosso alvo, de forma alguma. Jesus é o nosso alvo, é olhando para Jesus, é aprendendo com Jesus. Ele é o sumo sacerdote, ele é o bom pastor, ele é o discipulador por excelência, e é com ele que nós aprendemos. E olhando para Jesus, nós somos capacitados, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, nós somos motivados a continuar. A despeito de pandemias, a despeito de qualquer situação, nós continuaremos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, os obstáculos, as dificuldades poderão surgir em algum momento. Eu não quero dizer que elas vão surgir, mas poderão surgir em algum momento. Mas de forma alguma, elas poderão nos paralisar. Pastor Honório pregou sobre isso. E eu tenho certeza que você guardou essa palavra no seu coração. Nós podemos passar por dificuldades. Podemos sim, mas de forma alguma as dificuldades poderão nos paralisar. Meu querido líder, não se sinta frustrado por não ter obtido os resultados esperados em 2020. A palavra que o apóstolo Paulo deixou para a igreja, para os filipenses é: prossiga, avance, recomece, replaneje, se esforce, faça o que for